Ela nasceu numa seita e vai trazer um relato impactante. Acompanhe. Nasci numa seita radical, onde minha família é dona dessa seita. Os meus pais, os meus tios e toda a minha família viviam um inferno até pular um muro de casa aos 18 anos de idade e nunca mais voltar. Oi, meu nome é Ana Oliveira. Há muito tempo eu tô ensaiando pra falar pra vocês e contar pra vocês essa história. E hoje eu vou resumir minha história de vida bizarra em 2 minutos pra vocês. Quero começar dizendo pra vocês o que é uma seita. Uma seita é um local onde eles acreditam que só há salvação lá naquele local. Eles são os únicos certos, eles são os únicos corretos, eles são os únicos que vão estar com Deus depois do dia do juízo. São uma seita que se diz evangélica, Deus, Jesus, mas eles são envolvidos com coisas muito erradas, como lavagem cerebral, trabalho escravo e outras coisas que não convém falar, muito menos num primeiro vídeo. Desde criança eu fui doutrinada, porque eles também têm uma escola local e eles doutrinam as crianças conforme as crenças deles. Possuem regras mirabolantes e bizarras, onde desde beber um copo de Sprite até conversar com alguém da sua idade sozinho e até você estar assistindo o meu vídeo agora às 4 da manhã, você está em pecado. Então eles têm uma prática de endemonizar tudo. Tudo é capeta, tudo é satanás, tudo é pecado. Então, desde criança, fui doutrinada que tudo era do demônio. Meu cabelo grande é demônio, agora, nesse momento, minha maquiagem, meus olhos, minha pulseira Van Cleef agora, e o meu ombro de fora e meu decote, tudo é do demônio. Então, eles endemonizam tudo. Além dessas regras mirabolantes, o dia a dia ali não era nada fácil. Eu acordava de manhã, ia pra escola deles, voltava tarde pra casa, fazia lições de casa. Os professores lotavam a gente de lição de casa pra não ter tempo vazio, onde mente vazia é a oficina do diabo. E logo à noite a gente já tinha que participar de algum evento, de alguma reunião da seita. Sendo um culto normal, sendo um culto de oração, um culto de libertação ou comunhão, como assim eles diziam. Quero falar pra vocês um pouco do culto de libertação. Eles têm uma revelação de libertação, onde eles oram e gritam por 2 ou 3 horas sem parar. E eles acreditam que essa prática expulse os demônios, como se os demônios fossem surdos e precisassem de muitas horas de gritaria. Então, a vida inteira eu aprendi a prática dessa oração, onde eles empurravam as pessoas na parede, cuspiam nas pessoas e chacoalhavam para que o espírito maligno, que o demônio que estava naquela pessoa, ou naquele local, ou nesse país, saísse. Eles acreditam nisso com a vida deles. Qualquer regra, qualquer coisa que um líder trouxer, eles acreditam como se fosse o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo falando através daquela pessoa. Então, se a partir de hoje o líder da seita falar que ninguém mais vai escovar os dentes, ninguém mais vai escovar os dentes, porque eles têm medo de estar indo contra Deus e estar indo para o inferno. Então, eles acreditam que as palavras dos líderes são as próprias palavras de Deus. E isso é uma maneira muito fácil de você manipular e controlar alguém, quando você consegue controlar as crenças e o que aquela pessoa pensa e acredita. Então eles têm um controle total sobre as pessoas daquele local. Por que essa seita não falha, Ana? Por que essa seita não acaba? Porque eles têm pessoas estratégicas ali e com muito poder financeiro para sustentar aquela seita. Eu, mais do que qualquer pessoa que esteve ali, vivenciei coisas absurdas por ser da família, por ser uma criança, estar participando de tudo e vendo tudo, e eles acharem que eu era uma criança inocente que não ia lembrar de nada. Eu lembro de coisas absurdas, desde pessoas agredindo fisicamente outras, batendo em crianças, jogando um banco, gritaria, xingamentos e outras coisas até piores. Tem uma história bizarra desde que eu saí de lá. Foi muito difícil superar tudo isso. Hoje eu não tenho contato nenhum com a minha família, porque uma vez que você sai de lá, você é considerado o próprio demônio, o próprio capeta. Eles não têm contato nenhum com as pessoas que saíram de lá. É claro que eu sinto muita saudade da minha família, principalmente do meu irmão, que tem 18 anos, e dos meus pais também, que mesmo tendo feito muitas coisas erradas comigo, são minha família e eu realmente os amo. Mas não existe a mínima possibilidade de eu voltar para um local que me oprimia e me fez ter pensamentos de suicidas, e muitas vezes onde eu chorava e queria tirar minha... Não sabia nem como fazer isso, porque lá é um mundo totalmente diferente, isolado. É um mundo paralelo. Eu literalmente nasci quando eu saí de lá aos 18 anos de idade. Não podia nem conversar com uma pessoa na rua, fazer amizades com gente de fora, para que eles não me convencessem, não me explicassem ou abrissem os meus olhos dizendo que aquele lugar era estranho e que estava me causando algum mal. Não tinha celular, não tinha acesso nenhum à rede social, Instagram, nada que fosse me fazer abrir os olhos e conhecer outro mundo, outra realidade. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, essa seita aqui do Brasil, da minha família, ela tem ligação com uma seita americana, que é a matriz, e essa daqui sendo a filial. A seita americana é envolvida com política, eles têm apoio do presidente atual e muito envolvimento com pessoas de alto poder que podem possivelmente salvar eles e abafar quando todos os crimes e tudo que eles fizeram de errado vierem à tona. Ali a gente tem casos mais absurdos ainda de pessoas que passavam por fome, ficavam presas em um quartinho que era chamado de disciplina para reconhecer os seus pecados e ter um contato com Deus. Pessoas que tinham o seu passaporte apreendido e várias coisas envolvendo crimes e coisas erradas pela lei da terra.
Eu tenho muitas histórias e muitos relatos absurdos que eu quero trazer pra vocês. Pessoas que também quero trazer pra contar pra vocês a experiência de vida deles. Fotos, vídeos, provas e tudo que vocês quiserem saber. E vou trazer alguns casos específicos que vão chocar muito vocês sobre esse local. Deixa nos comentários o que você quer saber sobre essa seita e eu vou fazer vários vídeos respondendo o comentário de vocês. Eu espero que vocês se interessem e que vocês abram os olhos também pra não cair numa coisa ruim dessa. Um grande beijo pra vocês. Meu Deus do céu, que relato foi esse, né, meus irmãos? Mas graças a Deus ela se libertou disso tudo, está trazendo esse relato e ao mesmo tempo eu considero um grande alerta para que muitas pessoas não caiam nesse tipo de situação e se caíram, que abram os olhos e saiam disso o mais rápido possível, porque além de todos os efeitos que a pessoa tem no período que ela está num sistema como esse, quando ela sai, existem ali as retaliações, existem traumas, existem vários efeitos, digamos assim, colaterais disso tudo. Perceba que, por exemplo, a família não fala com ela, porque ela, obviamente, deve ser vista como uma pessoa caída, rebelde, maliciosa, endemoniada, que se desvirtuou da fé, que caiu da graça, que é um bode, entre tantas outras coisas, como dos jargões aí que existem em muitas igrejas para tentar rotular as pessoas que saíram de tais lugares, as pessoas que não concordaram com tais práticas, com tais excessos, com tais... Então, realmente não é nada fácil, os efeitos eles são diversos, porém, o mais importante é sair e se conscientizar que aquilo ali não é o evangelho, aquilo ali não é uma igreja saudável. Existem igrejas saudáveis, existem pastores saudáveis e existe o cristianismo saudável, puro, simples, que está totalmente ligado ao que Jesus ensinou, ao que os apóstolos ensinaram, que não tem nada a ver com essas distorções que nós estamos vendo nos dias atuais. Eu quero aqui mostrar para vocês 8 características de uma seita. Como que você consegue identificar uma seita? Sendo que antes, eu quero só deixar claro o seguinte, ela mencionou na legenda do vídeo 3 lugares. Existe o que é lá nos Estados Unidos, que eu acredito que é a principal, e as filiais aqui no Brasil. Vocês podem ver aí na tela os nomes abaixo, inclusive ela diz: meu propósito compartilhando essa história não é vingança, e sim um alerta de que é algo existente ainda hoje em dia e muito mais perto de você do que imagina. Então, em primeiro lugar, Ministério Evangélico Comunidade Rema, São Paulo. E aqui eu faço uma observação. Ela não está falando do curso Rema. Eu não sei exatamente o que é o curso Rema, o que ele ensina, eu não posso dar aqui qualquer definição ou o meu ponto de vista. Eu vi algumas pessoas mencionando isso, que confundiram, achando que é o curso. Não é o curso. É o Ministério Evangélico Comunidade Rema, tá ok? Segundo lugar, Verbo Vivo em Minas Gerais. E o terceiro, que foi que ela mencionou lá nos Estados Unidos, precisamente na Carolina do Norte, Road of Faith Fellowship. Então, tá aí. Me desculpa a minha pronúncia, eu não sei falar inglês assim perfeito, porém vocês entenderam. Então, meus irmãos, vamos lá. 8 características de uma seita. Enquanto eu estiver lendo aqui, vou colocar na tela e ler com vocês e depois eu faço um vídeo explicando melhor em uma outra publicação cada um desses pontos. Porém, já com a leitura eu tenho certeza que vai ajudar muito todas as pessoas que estão assistindo a entenderem o que é uma seita, como identificar uma seita. Uma seita pode ser identificada por várias características, especialmente quando se desvia do verdadeiro evangelho. Aqui estão alguns sinais comuns de que um grupo pode estar operando como uma seita. Primeiro, autoridade centralizada e inquestionável. Um líder ou um grupo de líderes tem controle absoluto sobre os membros. Qualquer questionamento à liderança é vista como rebeldia ou pecado. Segundo, interpretação exclusiva das Escrituras. Apenas a interpretação do líder ou da organização é considerada válida. Ensinam que fora do grupo não há verdade ou salvação. Terceiro, manipulação e controle psicológico. Usam de medo, culpa ou vergonha para manter os membros submissos. Controle sobre aspectos pessoais, como relacionamentos, finanças e decisões de vida. Quarto, isolamento do mundo exterior, pois ensinam que o mundo é maligno e que qualquer contato com quem pensa diferente é perigoso. Criam um ambiente fechado,
onde apenas a comunidade tem a verdadeira luz. Quinto, falsos ensinos e distorção do Evangelho. Acrescentam regras e doutrinas que não têm base bíblica. Pregam o Evangelho diferente, seja legalista, que seria a salvação por obras, por méritos próprios, ou libertino, que é o Evangelho sem necessidade de santificação. Sexta característica, exigência de obediência cega. Os membros são encorajados a seguir ordens sem questionar. Quem desobedece é excluído, humilhado ou tratado como traidor. Sétima, exploração financeira. Pedem ofertas excessivas e fazem pressão psicológica para que os membros doem. O dinheiro geralmente enriquece os líderes e não é usado para fins legítimos do reino. Oitava característica de uma seita, controle sobre a vida pessoal do membro. Então eles regulam o casamento, eles regulam as suas amizades, como eu disse no início do vídeo, eles regulam a sua vestimenta, eles regulam muitas vezes as suas decisões pessoais. É como se você estivesse eternamente numa quinta série, onde você precisa de aprovação para tudo, você precisa de liberação para tudo, até mesmo para passear, para viajar, para tirar férias. Você está totalmente ligado, totalmente preso, até talvez muito mais do que com a sua própria família, com a liderança, com a instituição. Porque eles precisam desse controle, eles precisam saber quem você está ouvindo, que livro você está lendo, que pastor você está seguindo nas redes sociais. Você não pode beber outro vinho, porque senão, lembre-se, vai contaminar a sua fé. Ou seja, você não pode ouvir uma outra pessoa que também está falando de Jesus, do Evangelho. Na realidade, existe um grande medo. O medo é que as pessoas, ao ouvirem um Evangelho puro e simples, elas entendam a arapuca que elas se meteram e que a vida que ela está levando não está de acordo com o Evangelho puro e simples. E isso é uma possibilidade da pessoa considerar sair dali e ir para um lugar mais bíblico, congregar em um lugar mais saudável, ouvir pastores mais cristocêntricos. Então, ou seja, toda essa desculpa de que você vai misturar os vinhos é um medo disfarçado de cuidado. E aí a pessoa pensa assim, nossa, o meu líder cuida tanto de mim, ele zela tanto pela minha vida. Porém, a pessoa deve se questionar, deve pensar, isso é cuidado ou é controle? E eu encerro o vídeo com esse questionamento. Comente aqui abaixo o que você achou disso tudo, do relato da Ana Cris. Aproveita para acompanhá-la nas redes sociais. Eu sou o Tony de Barros e eu sempre trago aqui testemunhos, mensagens de Deus, porém também alertas que eu considero muito importante, pois isso fortalece, eu tenho certeza, cada vez mais e mais aqui nas redes sociais, a ideia, o que é uma comunidade bíblica, cristocêntrica, saudável. Existem muitas seitas, existem muitos lugares que fogem do que a Bíblia orienta, porém existem lugares que prezam pela palavra, que prezam pela tradição cristã. São lugares saudáveis, que fazem muito bem, que são comunidades que fortalecem a sua fé, a sua caminhada com Cristo. Então, se você já caiu em algum desses lugares assim, busque lugares que venham agregar na sua vida, como esses que eu estou mencionando, com certeza tem. Talvez não tenha ali no teu bairro, não tenha ali bem pertinho, você tenha que se deslocar um pouco mais, porém, vale muito a pena. É como diz o ditado, não busque uma igreja próximo da sua casa, e sim uma igreja próximo da Bíblia. Eu sou o Tony de Barros, como eu sempre digo, aqueça o seu coração com as boas novas. Que Deus te abençoe.